E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 22, 23 e 24 de 1 Samuel. Hoje a gente está fazendo 183 dias que nós começamos o nosso plano anual de leitura da Bíblia, tá certo? Que a gente está lendo aí diariamente a palavra do Senhor. Se você quiser ler junto com a gente, participar, aliás, se quiser ler 1 Samuel, terminar de ler 1 Samuel e quiser participar junto com o nosso plano de leitura, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem, tá bom? Se você também quiser acompanhar desde o início, se você souber ler, é só você ver, sei lá, o card, o título, não sei como é que chama agora, esqueci o nome. Só ver lá o livro que a gente lê naquele dia, a quantidade de capítulos e você lê também, que você dá conta de ler no ano todo. Tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra, de poder aprender mais dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dá sabedoria e graça para compreender e aprender. É o pedido que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 22 de 1 Samuel tem um título assim: Davi na caverna de Adulão. Versículo 1 do capítulo 22. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe, por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gad disse a Davi: Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais sob uma tamargueira na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: Escutem, homens de Benjamim. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiros a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o Edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: Quando eu estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Pronto, agora a gente vai para o versículo 11 do capítulo 22, que tem um título assim: O massacre dos sacerdotes. Versículo 11 do capítulo 22. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: Certamente você será morto junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: Matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Mate-os você. E naquele dia,
Doeg, o Edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia. Quando vi Doeg, o Edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Pronto, irmãos. No versículo 23 a gente encerrou aí, acabou, concluiu, capítulo 22. Agora a gente vai para o capítulo 23, que tem um título assim: Davi protege a cidade de Keila. Versículo 1 do capítulo 23. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: Devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: Sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: Estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: O Senhor, Deus de Israel, ouviu que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: Ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: Os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: Sim, entregarão. Pronto, mas agora a gente vai para o versículo 13 do capítulo 23, que tem um título assim: Davi se esconde no deserto. Versículo 13 do capítulo 23. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: Sabemos onde Davi está, escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, que nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa, à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região.
Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Pronto, irmãos, no versículo 29 nós encerramos o capítulo 23. Agora a gente vai para o capítulo 24, que tem um título assim: Davi poupa a vida de Saul. Versículo 1 do capítulo 24. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto em En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe disse: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, ó rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvido àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor entregou em minhas mãos, o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão é um pedaço da borda de seu manto. Cortei seu manto, mas não o matei, ó rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. O Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio: de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, ó rei, o rei, pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. Amém, meus irmãos. No versículo 22, nós terminamos o capítulo 24 de 1 Samuel. E nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, que a cada dia a gente venha ler cada vez mais a palavra de Deus, continuar firme na proposta, certo? Meus irmãos, não desanimem, continuem firmes, tá bom? Então é isso daí, que Deus continue abençoando vocês. Tchau, valeu, a paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor permitir.